Oi, gente. Viemos aqui com uma aula muito pedida, fotossíntese. Eu espero que vocês entendam. Se vocês não entenderem, façam perguntas, enfim. Tá. Diferentemente da respiração celular, a fotossíntese acontece totalmente na organela que ela é produzida, que é o cloroplasto. Esse é o primeiro ponto. Não sei se vocês lembram que na respiração celular, que eu martelei bastante foi que a glicólise, ela não acontece, a primeira etapa da respiração celular, né, a glicólise, ela não acontece totalmente dentro da mitocôndria, certo? Então, na fotossíntese, vai acontecer totalmente no cloroplasto. A fotossíntese, ela tem duas etapas, digamos assim. A fase clara, que também é a fase fotoquímica, e a fase escura, que também é chamada de química, só química. Por que fotoquímica e química? Fotoquímica, foto é luz, então química com a presença de luz. Aí a química é só sem a luz, então foto, sem foto. É isso. Então, vamos falar um pouco dos cloroplastos agora. É onde acontece todas as etapas da fotossíntese, como eu já disse, e é onde transforma a energia luminosa em química e as substâncias inorgânicas para substâncias orgânicas. A gente já estudou substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas. As inorgânicas são sais minerais e água, e orgânicas são glicose, proteínas, enfim. Essas coisas aí que a gente já estudou no bimestre passado. No caso, a substância inorgânica que é transformada em substância orgânica é água para glicose, tá? Então, um dos saldos da fotossíntese é a glicose. O cloroplasto também possui ribossomos e materiais genéticos próprios e tem duas partes do cloroplasto bem parecido, bem importante. Nossa, tô falando nada com nada. Bem importante, que é a membrana do tilacoide e o estroma, que é onde acontecem as etapas da fotossíntese que a gente vai falar mais depois. Na membrana do tilacoide acontece a fase clara e no estroma acontece a fase química. Tá. E também tem a mesma coisa que tem mesma coisa não, mas muitas coisas parecidas com a membrana, com a mitocôndria. Tem membrana externa, tem DNA, tem ribossomos, enfim. Tá, o que é propriamente dito fotossíntese? É um processo que transforma a energia luminosa em energia química, substâncias inorgânicas e orgânicas, como eu já falei. Utilizando a luz, como eu já disse, foto é luz, então síntese é fazer. Então, tipo, fazer alguma coisa com o uso da luz, entendeu? É a mesma coisa de fotólise. Fotólise, a gente vai falar daqui a pouco, é quebra da água usando luz. A gente vai falar daqui a pouco na fase clara. Tá. É a base para o crescimento das plantas, isso aí a gente já sabe desde sempre. É realizada por algas, vegetais e alguns procariotos. E também ou seja, só seres que são autótrofos, ou seja, eles fazem o próprio alimento. Porque a gente não faz fotossíntese, porque a gente não é autótrofo, entendeu? A gente não faz o nosso próprio alimento, a gente tem que consumir outros animais, plantas, pra gente sobreviver, porque a gente não faz fotossíntese. Já os animais, eles não tem como comer um boi. Os animais não. As plantas não tem como comer um boi. Eles têm que tirar energia de algum lugar. Fotossíntese. Tá. Duas coisas muito importantes que são um resumo, assim, que eu fiz. O que precisa para acontecer a fotossíntese e o que a fotossíntese gera? Em resumo, é assim, eles precisam de energia luminosa, pigmentos, CO2 e água. Esses aí são mais fáceis de lembrar. Por quê? Porque quando você... Não sei se vocês já criaram uma planta, mas assim, quando você vê uma planta, você planta lá, coloca a semente e você vai esperar ela crescer. Você tem que regar a planta, ela tem que estar em contato com nutrientes da terra e você tem que colocar ela na luz. E obviamente ela está com o CO2 que está na atmosfera. Então, só você pensar o que precisa para uma planta que você cuidou, que você já viu alguém cuidar, o que precisa para fazer a fotossíntese, para ela sobreviver. Porque a fotossíntese é essencial para as plantas, que é onde elas conseguem um ATP. Outra coisa importante também é que as plantas também fazem respiração celular, só que a fotossíntese ela é só quando tem a luz luminosa, não, energia luminosa, pode ser de luz solar ou de alguma luz artificial, e a respiração acontece 24 horas por dia. O que é importante também, para uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, que é o ponto de compensação fótica, a gente vai chegar lá. E também a fotossíntese gera glicose e O2. Outra coisa que também é mais fácil de lembrar. A planta, não sei se já ouviram, mas assim, plantem mais árvores para melhorar o ar, para melhorar a saúde do planeta na atmosfera. Me perdi.
perdi totalmente, calma. Então, as plantas, elas fazem a produção de O2, por isso que elas são importantes e essenciais pra gente também. E elas fazem a glicose, que vai ser usada na respiração celular. Na respiração celular, uma das coisas principais para acontecer é a glicose, entendeu? Então, é um ciclo. Então, tem a mitocôndria aqui, o cloroplasto aqui, então eles vão dando uma coisa pro outro. Eles vão meio que num ciclo. A mitocôndria produz um negócio que o cloroplasto precisa, e o cloroplasto produz coisas que a mitocôndria precisa. Tá. Agora a gente vai falar daqueles 2 pontos bem importantes, que são os pontos de compensação fótica e ponto de saturação luminosa. Então, ponto de compensação fótica é quando toda a glicose produzida pela fotossíntese é gasta na respiração, ou seja, a fotossíntese está produzindo tanto quanto a respiração. Só que, como eu já disse pra vocês, a fotossíntese ela não acontece o tempo todo. A respiração acontece o tempo todo. Por que a fotossíntese não acontece o tempo todo? Eu já falei também. Porque não tem energia luminosa o tempo todo, a não ser que você coloque numa estufa, assim, cheia de luz. Mas assim, nunca acontece isso. Eu acho que não é nem saudável pra planta, mas eu não sei. Então, se tiver essa produção igual de fotossíntese e respiração, não tem como a planta fazer reservas para quando ela não estiver fazendo fotossíntese. Então ela vai acabar morrendo. Toda planta precisa ultrapassar o ponto de compensação fótica para sobreviver, que se ela não ultrapassar não vai dar, porque ela não vai conseguir gerar reserva. Por que não vai conseguir? Porque se estiver produzindo a mesma coisa de fotossíntese e respiração, como eu já falei, elas são um ciclo. Então tudo que produz no cloroplasto vai para a mitocôndria para respiração. Tudo que é produzido na respiração vai para a fotossíntese. Então não tem como ter reserva para quando não estiver fazendo a fotossíntese. Ou seja, se o sol sair, se não tiver mais luz artificial, a planta não vai sobreviver. Isso algum dia vai acontecer porque a luz solar na noite some. Outra coisa também importante é o ponto de saturação luminosa. Acontece quando a planta ela já recebeu o máximo de luz que ela pode receber. Tipo assim, não dá mais para ela usar mais essa luz, porque até então a produção de oxigênio e a quantidade de luz absorvida são lineares. Ou seja, quanto mais luz você coloca, maior a produção de oxigênio, que é a fotossíntese. Para fazer O2, precisa da luz solar. Isso a gente já viu. É linear, ou seja, quanto mais luz você coloca, mais produção de O2 você tem. Só que tem um ponto, que é o ponto de saturação luminosa, que não dá mais. A planta não consegue mais receber essa luz. Então não adianta mais você colocar 1000 holofotes de luz, que a planta não vai conseguir mais pegar e vai parar, vai estacionar. Então o gráfico fica assim, como se fosse constante, sabe? Não vai passar, tipo, é impossível passar. Se no ponto de saturação fótica, não vai subir assim de novo, independentemente da quantidade de luz que você colocar. Tá. Esse é um dos gráficos da fotossíntese. Uma coisa importante também são os fotossistemas. É onde a energia luminosa vira química e acontece nos tilacoides. Isso eu acho que não precisa saber. Mas uma coisa importante é que quando uma planta ela é verde, a luz que ela absorve é vermelha e azul. E ela reflete o verde. Ou seja, se alguma coisa é esse azul aqui, ele tá absorvendo várias coisas, menos esse azul, entendeu? O que aparece pra você, tipo, essa manta aqui, o que aparece pra você é o que não tá sendo absorvido, o que tá sendo refletido. É basicamente isso. E os fotossistemas são clorofila e pigmentos acessórios, que eles complementam a captação de energia. Tá, agora a gente vai falar da etapa mesmo, que tem a fase fotoquímica ou clara e a fase escura, ou química. Tá. O que é a fase clara? A fase clara, ela tem 2 mini etapas, 2 divisões, assim. Tem a fotofosforilação, é difícil falar, fotofosforilação cíclica e fotofosforilação acíclica. Como eu já falei pra vocês, é importante você ver o prefixo das coisas. O prefixo de acíclica é A. Eu já falei pra vocês também que é negação. Então, a cíclica é o quê? Em ciclo. Então, a cíclica é o quê? Sem ciclo. A gente vai chegar lá e vai entender por quê. Tá, fotofosforilação cíclica acontece quando a luz luminosa, pode ser sol ou pode ser alguma artificial, vai iluminar o fotossistema, que vai estar com um elétron, o elétron normalzinho. Esse elétron, com a luz luminosa, gente, eu adoro falar isso, a energia luminosa vai ficar excitado.
ele ficando excitado, ele vai passar pelos citocromos, que são proteínas transportadoras de elétrons, e enquanto eles passam, eles vão liberar energia química. Essa energia química é o ATP. Depois delas liberarem o ATP, elas vão voltar para o fotossistema 1, vão ser iluminados pela luz solar ou luz artificial, vão ficar excitados, vão passar para os citocromos, que são as proteínas que transportam os elétrons, vão liberar a energia química, que é o ATP, e vão voltar. Por isso que é cíclica. E o único fotossistema que acontece, que são dois, o único fotossistema que acontece é o 1. Já na fotofosforilação cíclica, acíclica, são dois ao mesmo tempo. A gente vai chegar lá. Continuando na fotofosforilação cíclica, a primeira que a gente está falando. O produto dela é ATP e a substância liberada é o oxigênio, o O2. Tá? Ok. Fotofosforilação cíclica, acíclica. Nossa, eu tô confundindo. Agora é acíclica. Eu vou falar só a cíclica que fica mais fácil. Tem maior intensidade luminosa e é inicialmente a mesma coisa. Vai energia luminosa, vai iluminar o fotossistema, no caso é o 2. Os elétrons vão ficar excitados, vão passar pelos citocromos, vai perder energia, os citocromos, vai virar um outro fotossistema 1. Essa parte tá muito confusa porque eu também não sei. Então eu não vou poder ajudar muito, porque eu também não sei, é meio confuso, porque é a cíclica. Então, tipo assim, os elétrons, eles não voltam pro fotossistema 1 ou 2, porque nesse caso são 2. Já na fotofosforilação cíclica, eles voltam. Eu vou falar mais o importante, que é pra você decorar isso. O produto é o NADPH2, NADPH, e a substância liberada é água. Ou seja, na fotofosforilação cíclica, é produto ATP e substância liberada é oxigênio. Na fotofosforilação acíclica, o produto é NADPH e a substância liberada é água. Ok. E tem a hidrólise da água, é um pouco confuso, então não vou saber explicar muito bem. É melhor vocês lerem alguma coisa, porque assim, eu tento não entender totalmente o processo, porque eu acho muito confuso. Eu acho melhor você entender os detalhes, e se você entender bem os detalhes, você foca no processo, porque você entender de maneira geral o que está acontecendo. Eu posso tentar fazer outro vídeo depois tentando explicar, mas essa parte agora não vai estar dando para explicar, não. Então, o saldo da fase clara, ou seja, da fotofosforilação cíclica e da acíclica, o saldo é ATP, NADPH. E o que é muito importante? Essas duas substâncias, esse saldo, eles são indispensáveis para fase escura, que é a próxima fase. Começa com a fase clara e depois vai para a fase escura. Aí agora a gente vai discutir os nomes. Por que é a fase clara e por que é a fase escura? A fase clara acontece de dia, a fase escura acontece de noite? Não é assim. As duas precisam da luz solar. Só que a fase clara, ela precisa diretamente. A fase escura, ela precisa das coisas que a fase clara produz, ou seja, o saldo, que eu acabei de falar, ATP e NADPH. E esses produtos são indispensáveis para a fase escura. Então, indiretamente, precisam. A diferença é, fase clara precisa diretamente e fase escura precisa indiretamente. Não quer dizer que elas sejam totalmente ausentes da luz, não é assim, tá? Vocês podem ler mais disso na página 192 do livro, tá? E a gente vai falar bem rápido agora da fase escura, que tem o ciclo de Calvin. O ciclo de Calvin é uma coisa bem complicada, então também não vou explicar, porque não acho, muito importante, que ninguém vai perguntar pra gente no primeiro ano do ensino médio as reações que acontecem. O importante é onde acontece a produção, de fato, da glicose, do substrato, da matéria orgânica, a glicose. Porque até então eu estava produzindo ATP, NADPH, água e oxigênio. Mas, como eu falei pra vocês, a fotossíntese, ela produz glicose e O2, e água também. Ai, saiu aqui. Então, ela, de fato, vai produzir a glicose agora. Ela não produz antes, ela produz só na fase escura. E pra ela produzir essa glicose, ela usa CO2, NADPH e ATP. Vocês lembram? Esse NADPH
e esse ATP foram produzidos onde? Na fase clara. Por isso que elas são dependentes da luz indiretamente. Elas precisam da luz. Porque se a fase clara não acontecer, não tem como a fase escura acontecer. E a fase clara precisa da luz para acontecer. É basicamente isso. A explicação não foi tão boa quanto a respiração solar, mas espero que dê uma iluminada. É isso.